A minha mãe exige testes de gravidez a todas as mulheres da casa, ou mostrarem resultados negativos, assinados por um médico de confiança, como se fôssemos criminosas em fuga de um convento medieval. Eu ri na primeira vez que ela o disse, achando que era uma daquelas piadas amargas dela, temperadas com vinho do dor e ressentimento acumulado de décadas. Mas quando ela trancou a porta da cozinha e nos obrigou a urinar em copos de vidro na frente dela, percebi que o inferno da nossa família em Lisboa acabara de ganhar um novo círculo, e eu, a filha mais nova, seria a que acenderia o fósforo para queimá-lo tudo. Não foi o teste em si que me quebrou, foi o cheiro de urina misturado ao aroma de pastéis de nata queimados no forno, enquanto ela observava com aqueles olhos de falcão, os mesmos que outrora vigiavam o pai traindo-a com a empregada. Eu queria vomitar não pelo enjoo fictício, mas pela humilhação que ela nos impunha, como se o nosso útero fosse propriedade dela, um cofre de segredos que só ela podia auditar. E ali, de pé no azulejo frio da cozinha, com o sol de verão filtrando pelas persianas de alfama, jurei que um dia ela engoliria cada gota daquela poção venenosa que nos forçava a beber, e que eu seria a feiticeira a prepará-la. Eu me chamo Inês, e vivo em Lisboa há 32 anos, presa entre o Tejo que corre livre e as paredes de pedra da casa familiar na Rua da Madalena, onde o ar sempre cheira a sal marinho e a segredos podres. A nossa família é como aquelas fachadas barrocas do Chiado, bonitas por fora, mas rachadas por dentro, com um histórico de escândalos que se espalham como fumaça de um incêndio no Bairro Alto. Minha mãe, Dona Maria do Carmo, é a matriarca indiscutível, viúva desde que meu pai caiu da ponte 25 de Abril em 1998, um acidente que ninguém questionou, exceto eu, anos depois, quando encontrei as cartas dele para uma amante em Elvas. Ela gerencia tudo, o negócio de importação de azeites do Alentejo que herdamos, as finanças da casa, e agora, aparentemente, os ventres das mulheres que ousam cruzar o limiar da nossa porta. Tudo começou há 6 meses, no verão escaldante de 2025, quando o calor de Lisboa nos deixava colados às cadeiras de vime na varanda. Minha irmã mais velha, Teresa, casada com o João, um advogado de olhar evasivo que trabalha no Rossio, anunciou que estava grávida, ou assim pensávamos. Foi um jantar de domingo, daqueles com bacalhau à brás e vinho verde gelado, onde as conversas fluem como o elétrico 28 subindo a colina. Teresa sorriu, radiante, com a mão na barriga ainda plana, e disse, vamos ter um bebê no ano que vem. Minha mãe parou de mastigar, o garfo suspenso no ar como uma espada de D. Sebastião. De quem? Perguntou ela, a voz baixa, mas afiada como o gume de uma navalha de barbeiro no cais do Sodré. O silêncio caiu como uma rede de pesca sobre o mar revolto. João engasgou com o vinho, tossindo como se tivesse engolido um anzol. Teresa piscou, confusa, e repetiu, nosso, mãe. Meu e do João. Mas Dona Maria do Carmo não era mulher de acreditar em milagres sem prova. Ela se levantou devagar, a saia de linho alentejana roçando o chão de azulejos pintados à mão, e foi até à cozinha. Voltou com um saco de plástico da farmácia do Bairro Alto, contendo 3 caixas de testes de gravidez. Mostrem-me, disse ela, jogando-as na mesa como se fossem cartas de um baralho viciado. Ou traga o papel do médico amanhã. Não vamos criar bastardos nesta casa. Eu ri, nervosa, achando que era exagero dela, herança do tempo em que era costureira em Porto Alegre e via as amigas envergonhadas por gravidezes indesejadas. Mas Teresa chorou, João murmurou desculpas incoerentes, e minha prima Sofia, que morava conosco desde que o marido a abandonou em Faro, apenas baixou a cabeça, sabendo que seria a próxima. Eu era a solteira da família, a designer gráfica que trabalhava freelance do quarto no sótão, namorando esporadicamente com um tipo de Cascais que nunca ficava para o café da manhã. Ainda assim, ela me olhou fixo, tu também, Inês. Todas as mulheres desta casa. É a regra agora. Naquela noite, enquanto o Tejo brilhava sob as luzes da Ponte Vasco da Gama, eu me tranquei no banheiro e fiz o teste. Negativo, claro, eu nem estava no período fértil. Mas o ritual me corroeu por dentro, como ácido no estômago após um prato de caracóis mal cozidos em Santarém. Por que ela fazia isso? O pai morrera há 27 anos, mas o fantasma dele ainda assombrava os corredores, sussurrando sobre traições e heranças divididas. Minha mãe sempre fora controladora, ditava quem Teresa podia namorar, vetara o casamento de Sofia por falta de pedigree, mas isso era novo, uma obsessão visceral com a pureza do sangue familiar, como se temesse que uma gravidez ilegítima dissolvesse o império de azeites que construíramos. Os dias seguintes foram um purgatório lento. Teresa confirmou a gravidez com ultrassom,
mas teve de jurar lealdade eterna ao João, assinando um papel ridículo que minha mãe redigira, prometendo fidelidade sob pena de deserdamento. Sofia, aos 45, fingiu um ciclo irregular para evitar o teste mensal que Dona Maria impusera, sim, mensal, como uma taxa de residência em Lisboa. Eu cumpria, relutante, mas cada copo de vidro me lembrava da minha própria solidão, aos 32, sem marido, sem filhos, apenas sketches de ilustrações em meu MacBook e noites solitárias ouvindo fado no luxo frágil. Então veio o estupim. Uma semana depois, encontrei uma carta no bolso do casaco de minha mãe, endereçada a um advogado em Coimbra, pedindo análise de DNA para todos os netos potenciais. Para proteger o legado, dizia ela em anotações marginais. Legado? O pai a traíra com meia dúzia de mulheres, deixando-nos endividados e ela amarga como romã azeda. Mas eu via o medo dela, medo de perder o controle, de ver a família desmoronar como o terreiro do Paço após o terremoto de 1755. E ali, sentada na escada de madeira rangente, com o cheiro de jasmim da varanda invadindo o ar, decidi que o controle seria meu. Não com gritos ou saídas dramáticas, isso era para os fracos. Eu planejava devagar, como o vinho do Porto envelhecendo em cascos de carvalho. A vingança seria um veneno doce, psicológico, que a faria duvidar de cada sombra em sua própria mente. Comecei pequeno. Naquela tarde, enquanto ela cochilava na sala de estar, com as cortinas de renda filtrando o sol poente, entrei no escritório dela, uma salinha abafada cheia de ledgers de contabilidade e fotos emolduradas de nós, as filhas, em comunhões impecáveis. Revirei as gavetas, procurando fraquezas. Encontrei diários velhos, de quando ela era jovem em Porto Alegre, páginas amareladas cheias de poemas de amor não correspondido, rabiscos sobre um namorado que a deixou por uma lisboeta rica. E então, no fundo de uma caixa de charutos vazia, um envelope selado, fotos polaroid desbotadas de meu pai com a amante, mas também uma nota rabiscada: o bebê não é teu, Maria. Acabou. Datada de 1992, um ano antes de me nascer. Meu coração parou. Eu. Bastarda? O mundo girou como o carrossel do Parque Eduardo VII em dia de feira. Corri para o banheiro, vomitei o almoço de sardinhas assadas, e chorei até os olhos arderem. Não era verdade, tinha de não ser. Mas a semente plantada brotaria. Se ela temia bastardos, eu lhe daria um espelho para ver o seu próprio. A vingança não seria só contra o controle dela, seria contra o segredo que nos unia e nos destruía. Naquela noite, enquanto o elétrico 28 passava roncando lá embaixo, eu comecei a tecer a teia, falsos testes positivos, sussurros de traições inventadas, e um plano para expor o passado dela ao mundo que ela tanto prezava, a família, os vizinhos de Alfama, os clientes do azeite no mercado da Ribeira. Os meses se arrastaram como o trânsito na Avenida da Liberdade em hora de ponta. Teresa deu à luz um menino saudável, batizado de Francisco, e minha mãe o segurou como um troféu, mas ainda exigia testes mensais, agora incluindo as visitas de tias de Setúbal. Sofia, exausta, confidenciou-me um dia, enquanto lavávamos a louça ao som de Amália Rodrigues na rádio: ela está louca, Inês. É como se o diabo do Alentejo a possuísse. Eu assenti, mas por dentro, sorria. Meu namorado de Cascais, o Miguel, terminara comigo por falta de compromisso, ironia, dado o tema da casa, mas ele servia agora como álibi perfeito. Eu inventaria gravidezes, uma atrás da outra, até que o castelo de cartas dela desabasse. Primeiro ato, um teste falso positivo. Comprei um kit online, de um site duvidoso em Espanha, que prometia resultados manipuláveis. Urinei nele após um copo de chá forte, e foi lá, 2 linhas rosadas. Mostrei a ela na cozinha, com as mãos tremendo de fingida emoção. Mãe, estou grávida. Do Miguel. Seus olhos se arregalaram, o rosto pálido como queijo de Nisa. De quem? Ele é católico. Tem emprego estável. As perguntas jorraram como o aqueduto das águas livres em cheia. Eu chorei, inventando detalhes, noites em praias de Cascais, promessas de casamento. Ela exigiu o médico, claro, mas eu adiei com desculpas, enjoos, cansaço, o sol de outono que nos derretia como gelado de Belém. Enquanto isso, espalhava sementes. Chamei Sofia para um café no Time Out Market, e acidentalmente, deixei cair a foto Polaroid da gaveta dela na bolsa.
Sofia viu, engasgou com o pastel de nata. Inês, isso. Teu pai. Eu fingi surpresa, depois confidenciei. Acho que sou adotada, ou pior. E se o Francisco for? Ela jurou segredo, mas eu sabia que o veneno corria. Teresa ouviu sussurros de Sofia dias depois, e logo a casa fervia com olhares desconfiados. Minha mãe, sentindo o chão tremer, dobrou as exigências, testes semanais, agora com testemunhas, ela mesma, de luvas de látex, como uma enfermeira de novela da TVI. Mas eu não parava. Segundo ato, uma confissão anônima. Escrevi uma carta, imitando a caligrafia trêmula de uma tia falecida, e enviei para o escritório do João. O sangue dos azeites não é puro. Testes mentem. Pergunta Maria do Carmo sobre 1992. Ele mostrou para Teresa, que confrontou minha mãe numa noite de tempestade, o trovão e quando como canhões na baixa. Mãe, o que é isso? Inês é mesmo tua filha. Dona Maria negou, furiosa, batendo a porta do quarto como um portão de ferro em Belém. Mas a dúvida se instalara, um verme na maçã do nosso pomar familiar. Eu observava de longe, do sótão, desenhando ilustrações sombrias de úteros acorrentados para um cliente em Porto, mas na verdade, esboçando o próximo golpe. O Natal se aproximava, com as luzes da Avenida da República pescando como estrelas falsas, e eu planejava o banquete final, uma reunião familiar onde todos os segredos explodiriam como fogo de artifício em Cascais. Mas antes, precisei lidar com o inesperado. Miguel reapareceu, bêbado numa mensagem às 3 da manhã. Saudades, Inês. Vamos tentar de novo. Eu ri, sozinha no escuro, e respondi, só se fores um teste positivo. A vingança, afinal, era solitária, mas Lisboa, com suas 7 colinas, sempre guardava surpresas nos becos. O inverno de Lisboa chegou como um amante ciumento, com chuvas que transformavam as ruas de Alfama em riachos de lama e o ar úmido impregnado de cheiro de castanhas assadas nos quiosques da Praça do Comércio. Minha falsa gravidez prosseguia, um teatro de sombras que eu sustentava com almofadas escondidas sob blusas largas e relatos diários de enjoos matinais que me isentavam das tarefas domésticas, lavar a roupa de Francisco, polir os frascos de azeite para o catálogo de Natal. Minha mãe, cada vez mais paranoica, instalara câmaras na cozinha e no banheiro principal, alegando segurança familiar, mas eu sabia que era para vigiar os nossos fluxos corporais, como se fôssemos gado em uma quinta do Ribatejo. Teresa, exausta com o bebé chorão, começou a duvidar de mim. Inês, mostras o ultrassom ou eu conto à mãe que estás a fingir, sussurrou ela um dia, enquanto balançava Francisco no berço de vimerdade da avó. Eu sorri, doce como melão de Alcotim, e mostrei uma ecografia falsificada, impressa de um site de stock fotos editado no Photoshop. Vês? 5 semanas. É real. Ela mordeu o lábio, dividida entre a lealdade fraternal e o medo de desagradar à matriarca. Sofia, por sua vez, tornara-se minha aliada involuntária. Após ver a foto, ela revirava as gavetas de minha mãe à noite, procurando mais provas do segredo de 1992. Encontramos cartas trocadas com o amante do pai, mas nada conclusivo sobre minha paternidade, apenas insinuações de que Dona Maria do Carmo sabia da infidelidade e escolhera ignorar, ou pior, encobrir. Eu aprofundava-me na mente dela, estudando seus hábitos como um entomologista observa formigas em uma colonia. Toda quinta-feira, ela ia à missa na sé de Lisboa, confessando-se ao padre conservador que pregava contra o pecado da carne moderna. Eu a seguia às vezes, escondida no confessionário adjacente, ouvindo fragmentos. Padre, elas mentem sobre os corpos. Eu protejo o que é meu. Protege. Ela estrangulava. Uma tarde, após a missa, eu plantei uma semente mais profunda, deixei um livro na mesa da cozinha, A Bastardia das Famílias Portuguesas, um ensaio fictício que escrevi e imprimi, com capítulos sobre herdeiras ilegítimas disputando fortunas no século XIX. Ela o leu vorazmente, as páginas marcadas com unhas roídas, e na manhã seguinte, durante o pequeno almoço de pão com chouriço, perguntou-me casualmente, Inês, tu sentes-te diferente? Como se não pertencesses. Meu coração acelerou, mas respondi com lágrimas fabricadas, às vezes, mãe. Especialmente agora, com o bebê. E se eu trouxer vergonha? Ela me abraçou pela primeira vez em anos, o cheiro de lavanda do Alentejo misturado ao suor nervoso. Não, filha. Tu és minha.
Prova-me todos os dias. Era o momento perfeito para o terceiro ato, a perda da gravidez. Numa noite de vento uivante, como o fado de Maria João Pires, eu gritei da escada, simulando cólicas, sangue falso, corante de beterraba diluído, manchando a saia. Elas correram, Teresa com o bebê ao colo, Sofia com toalhas, minha mãe pálida como um fantasma de Óbidos. Perdi-o, solucei, e ela, pela primeira vez, chorou comigo, murmurando orações a Nossa Senhora de Fátima. Mas a dor dela era superficial, a minha vingança cavava mais fundo. Usei a perda para ganhar simpatia, convenci Sofia a espalhar rumores no grupo de WhatsApp das tias, Inês sofreu tanto. E se a mãe soubesse o que o avô fez? As tias, velhas fofoqueiras de Setúbal, morderam a isca, ligando para Dona Maria com perguntas veladas sobre o passado do saudoso. Ela reagia com fúria, desligando os telemóveis e trancando-se no escritório, onde eu ouvia soluçar à noite, o som abafado pelas paredes de cortiça isolante. Miguel reapareceu de verdade no Natal, chegando de comboio de Cascais com uma garrafa de ginja e um anel de latão disfarçado de noivado. Ouvi sobre a perda. Sinto muito, Inês. Casa comigo. Era patético, mas útil. Eu aceitei publicamente, durante o jantar de consoada na casa, com o peru recheado e as filhós fritas fumegando. Minha mãe, aliviada pela redenção, brindou, ao futuro da família. Mas debaixo da mesa, enviei uma mensagem para um contacto anónimo, um detetive particular em Coimbra, contratado com minhas economias de freelance, para escavar o acidente do pai. Relatório preliminar chegou por e-mail, marcas de luta no corpo, não queda acidental. Ela o empurrara. O veneno agora corria em minhas veias também, a dúvida sobre minha origem misturava-se à suspeita de matricídio. O ano novo trouxe fogos em Belém que iluminavam o céu como confetes de um divórcio, e com ele, o quarto ato, a confrontação semipública. Organizei um almoço de reconciliação, no Cais do Sodré, num restaurante de mariscos com vista para o Tejo, convidando tias, primos e o João. Minha mãe chegou relutante, o rosto marcado por noites insones. Enquanto comíamos percebes e lavagante, acidentalmente, deixei o envelope com as fotos e a nota de 1992 cair da minha mala. Sofia o apanhou, ofegante, e passou para Teresa. O silêncio caiu como a neblina do Atlântico. Mãe, o que é isto? Perguntou Teresa, a voz trêmula. Dona Maria congelou, o copo de vinho tinto derramando-se na toalha branca como sangue. Ela negou, é claro, falsificações. Inveja de fora. Mas os olhares das tias queimavam. Eu fingi choque, cobrindo a boca. Mãe, eu fiz o teste de DNA. Em segredo. Mentira, mas o detetive confirmara, 99% de compatibilidade com o pai, mas traços de um doador anónimo no Alentejo. Não bastarda, mas o suficiente para semear caos. Ela saiu furiosa, tropeçando nas pedras do calçada, e naquela noite, ligou para o padre, elas me traem, padre. Todas. Eu ouvi da escuta clandestina, rindo baixinho no sótão, enquanto desenhava o próximo esboço, um outro partido ao meio, coroado de espinhos de oliveira. A família rachava como uma azeitona prensada. Teresa parou de falar comigo, acusando-me de manipulação. Sofia, culpada, confessou ter ajudado nas buscas, e minha mãe, isolada, começou a beber mais vinho do Douro, os olhos vazios como as caves vazias de Vila Nova de Gaia. Eu me sentia viva pela primeira vez, o controle trocado de mãos como um fado passado de geração em geração. Mas o preço vinha, noites de insónias, pesadelos onde via o pai caindo da ponte, gritando meu nome. Era vingança ou loucura? Lisboa, com suas luzes eternas, não julgava, apenas observava, como o Cristo Rei no outro lado do rio. Entrando em fevereiro, o frio úmido penetrava os ossos como o lamento de um bandolim, e meu plano avançava para o clímax. Miguel, agora noivo oficial, servia de distração, passeios no oceanário, fins de semana em Sintra, mas eu o usava para ciúmes. Mãe, ele quer que eu saia desta casa tóxica. Ela implorava que ficasse, prometendo relaxar as regras, mas era tarde. O detetive enviou o relatório final. Testemunhas da época do acidente, um pescador e uma prostituta do cais, juravam ter visto Dona Maria do Carmo discutindo com o pai na ponte, ele bêbado, ela histérica. Ele ia embora com a amante e o miúdo bastardo, dissera o pescador. Miúdo bastardo.
Não eu, um irmão perdido, abortado ou dado para adoção. A revelação me abalou, mas fortaleceu a teia. Eu convoquei uma assembleia familiar na sala de estar, com o lume crepitando e retratos ancestrais assistindo do alto. Mãe, chega de testes. O verdadeiro teste é o teu segredo. Mostrei os documentos, as fotos, o depoimento. Ela desabou na cadeira de veludo, o rosto contorcido como as gárgulas da Torre de Belém. Era para proteger-vos. Ele ia nos deixar pobres, com dívidas. Eu empurrei-o, mas foi acidente. O bebê da amante, ele queria criá-lo como herdeiro. Lágrimas escorriam, misturando-se ao pó das oliveiras nos frascos ao lado. Teresa gritou, Sofia vomitou no tapete persa, e eu senti um vazio, como o tejo seco. A vingança era doce, mas ociosa, destruir a prisão, mas libertar a fantasmas. Minha mãe ergueu-se, frágil. Inês, tu planeaste isto. Assenti, e pela primeira vez, vi medo genuíno nela, não controle. Sim. Para que sentisses o que nos fazes sentir. Ela saiu cambaleante para a varanda, o vento levando seus soluços para a noite lisboeta. A primavera irrompeu em Lisboa como uma revolta de cravos vermelhos na praça do município, mas na nossa casa, o ar ainda cheirava a enxofre de segredos queimados. Após a assembleia, o silêncio reinou por semanas, um silêncio pesado, como o das bibliotecas do convento de Mafra, onde os monges outrora copiavam pecados em pergaminho. Minha mãe trancou-se no quarto, recusando comida exceto sopa de couve-caldo trazida por Sofia, que agora a tratava com uma mistura de pena e raiva. Teresa levou Francisco para a casa do João em Telheiras, alegando espaço para respirar, e ligava apenas para cobrar. Inês, arruinaste tudo. E se ela se matar? Eu ria, amargo. Ela nos matava devagar. Agora, respira. Mas a culpa rastejava, um caranguejo na areia de Carcavelos. De dia, eu trabalhava furiosamente, aceitando jobs de ilustração para capas de romances de drama familiar, ironia que me pagava as contas e o detetive. De noite, passeava pelo bairro alto, o eco dos guitarristas de fado misturando-se aos meus pensamentos. Miguel, sentindo o cheiro de problema, pressionava pelo casamento. Vamos para Cascais, Inês. Deixa esta loucura. Eu hesitava, ele era porto seguro, mas eu ainda navegava em águas turvas, atraída pelo caos que criara. Então, ela emergiu. Uma manhã de abril, com o sol dourado batendo nos varais de roupa na Rua da Madalena, Dona Maria do Carmo desceu as escadas vestida de negro, como viúva recente, de si mesma, talvez. Inês, senta-te, disse, a voz rouca de desuso. Na cozinha, sobre a mesa de carvalho marcado por décadas de ceias, colocou um envelope pardo, o testamento revisado. Tudo para ti. O negócio, a casa, o legado. Mas com uma condição, silêncio eterno. Seus olhos, outrora falcões, agora poças de fadiga. Eu errei. O teu pai. Ele merecia, mas tu não. Perdoa-me, e eu paro com os testes. Para sempre. Era o quinto ato, o clímax invertido, não eu vencendo, mas ela se rendendo. Eu peguei o envelope, as mãos frias como mármore de Sintra, e rasguei devagar. Não quero o teu legado, mãe. Quero a verdade. Toda ela. Ela assentiu, trêmula, e contou, o pai trairá com a amante de Elvas, engravidará de um menino, planejava fugir. Na ponte, discussão, empurrão, ele caiu, Inês. Eu gritei, mas o rio levou. E eu? Filha legítima, mas concebida em noites de reconciliação forçada, após o affaire. Tu és minha, sangue do meu sangue. O teste era medo meu, de perder-vos como perdi ele. Chorei então, genuíno, abraçando-a pela primeira vez desde a infância, o cheiro de lavanda misturado a lágrimas salgadas como o Atlântico. Sofia entrou, testemunha silenciosa, e juntas, queimamos as fotos na lareira, as chamas dançando como bailarinas no Teatro Nacional de São Carlos. Teresa voltou dias depois, com Francisco risonho, e perdoamos, não esquecendo, mas costurando as rachaduras como azulejos partidos em uma parede de Lisboa. Mas a vingança não morre fácil, é como o vinho moscatel, que azeda-se mal guardado. Semanas depois, enquanto preparávamos o negócio para a feira de azeites em Santarém, recebi uma carta anónima, sabes o segredo todo.
Pergunta à tua mãe sobre o irmão perdido. Meu estômago revirou como um barco na arrebentação de Nazaré. Confrontei-a no jardim, entre as oliveiras em vasos que simulavam o Alentejo. O menino da amante, o que aconteceu? Ela empalideceu, sentando-se no banco de ferro forjado. Adotei-o, secretamente. Ele vive em Porto, como teu meio-irmão. Chama-se António. O mundo inclinou-se novamente. Um irmão. Perdido no tempo, criado longe dos escândalos de Lisboa. Ela o escondera para protegê-lo, pagando estudos com lucros do azeite, visitas anuais disfarçadas de negócios. Raiva fresca brotou, mas misturada à curiosidade, seria ele o chave para curar ou quebrar mais. Eu exigi conhecê-lo, e ela cedeu, marcando um encontro em Gaia, nas caves do Taylors, onde o Porto envelhece em silêncio. O encontro foi um vinho tinto denso. António, 40 anos, engenheiro naval com olhos do pai e sorriso tímido, soube da verdade há anos, mas respeitara o silêncio da madrinha. Conversámos horas, bebendo tawny, o Douro ao fundo como uma tapeçaria viva. Quer fazer parte, disse ele. Não do dinheiro, mas da família. Eu ri, aliviada, finalmente, um laço não envenenado pelo controle. De volta a Lisboa, a casa transformou-se. Sem testes, as mulheres respiravam, Teresa planejava um segundo filho sem medo, Sofia namorava um artista de Alfama, e eu. Casei-me com Miguel em junho, numa cerimónia simples no Mosteiro dos Jerónimos, com o Tejo como testemunha. Minha mãe, de braço dado comigo, sussurrou, obrigada pela dor, Inês. Salvou-nos. Mas eu sabia, a vingança fora o bisturi que cortara o tumor, deixando cicatrizes, mas vida. Verão trouxe paz relativa, piqueniques no Monsanto, noites de sardinha assada na rua, com vizinhos dançando ao randês-voz. Mas ecos persistiam, sonhos com o pai caindo, o irmão perdido agora achado, mas estranho. António visitava, trazendo histórias de Porto, e devagar, tecíamos uma nova teia, não de mentiras, mas de verdades duras. Um dia de setembro, enquanto colhia azeitonas em uma excursão ao Alentejo, minha mãe confessou o último segredo. Eu fiz o teste em mim mesma, após o teu pai. Positivo, mas escolhi não ter mais medo de outro traidor. Abracei-a sob o sol escaldante, sentindo o peso das gerações. A vingança terminara, mas o drama, esse era eterno, como o fado de Lisboa. O outono de 2025 pintou Lisboa com tons de âmbar e castanho, como as folhas caídas no Jardim da Estrela, e com ele veio uma calmaria enganosa, o tipo que precede as tempestades do Cabo da Roca. O casamento com Miguel trouxera rotina, manhãs de café com pastéis na Confeitaria Nacional, noites de filmes no sofá com ele ressonando ao meu lado, mas a família ainda pulsava com veias expostas. António integrara-se devagar, jantares aos domingos onde contava anedotas de engenharia naval, fazendo Francisco rir com modelinhos de barcos, e minha mãe o olhava com uma mistura de culpa e ternura, como se ele fosse o filho que o rio roubara. Eu, porém, sentia o vazio da vitória. A vingança fora catártica, como expelir um grito preso no peito durante um concerto de fado no Sr. Vinho, mas deixara um buraco, o que fazer quando o inimigo se rende. Freelance florescia, ilustrei uma série de livros sobre segredos familiares para uma editora no Porto, ganhando o suficiente para pensar em um estúdio próprio no Lisboa Factory. Mas noites de insônia me levavam à varanda, fumando um cigarro proibido, minha mãe odiava o cheiro, olhando as luzes da ponte 25 de Abril, a mesma que levara o pai, e questionando, tinha eu curado ou só transferido a loucura? Teresa anunciou a segunda gravidez em outubro, num branche no Café à Brasileira, com croissants folhados e sumo de laranja fresca. Desta vez, sem drama, disse ela, abraçando-me. Mas o drama veio de outro lado. Sofia descobrira que seu novo namorado, o artista de Alfama com tatuagens de anjos caídos, era casado, em Faro, com 2 filhos. Como mãe, murmurou ela, amarga, e eu a consolei com vinho moscatel, jurando que não repetiríamos ciclos. Mas Sofia, ferida, confrontou minha mãe, tu nos ensinaste a vigiar úteros, mas não corações. Olha para mim agora. Dona Maria, humilde pela primeira vez, ofereceu conselhos em vez de ordens, perdoa, mas aprende. O amor é como o azeite, bom, mas pode azedar. António trouxe a reviravolta verdadeira. Numa visita de novembro, chuvosa como o clima do Minho, ele me puxou de lado no quintal, entre as buganvílias murchas. Inês, há mais. A amante do pai,
ela não morreu, como a mãe disse. Vive em Évora, viúva, e quer conhecer-nos. Meu pulso acelerou, o passado ressurgia como um navio afundado emergindo das profundezas do Tejo. Insiste em ir, apesar dos protestos de minha mãe, deixa os mortos em paz. E partimos de comboio para o Alentejo, eu e António, o ar seco cheirando a cortiça e montados infinitos. Évora era um labirinto de ossos na capela dos ossos e memórias enterradas. Encontrámo-la numa casa de adobe branco, Dona Rosa, 75 anos, com mãos enrugadas como figos secos e olhos que espelhavam os do pai. Eu amava-o, disse ela, servindo chá de ervas silvestres. O menino, António, era nosso. Maria sabia, mas o dinheiro a cegou. Contou a noite da ponte, o pai a visitar em segredo, prometendo divórcio, mas Maria o seguira, ciumenta. A queda fora acidente, mas o encobrimento, chamadas para a polícia, suborno a testemunhas, obra dela. Ela me pagou para calar, e criei o miúdo sozinha. Lágrimas caíram, e eu segurei sua mão, sentindo o laço de sangue diluído, mas real. De volta a Lisboa, confrontei minha mãe na Sé, após a missa de domingo, o incenso pairando como fantasmas. Rosa vive, mãe. E perdoa-te. Ela desabou no banco de madeira polida, rezando ave-marias entre soluços. Eu era jovem, aterrorizada. O negócio, as filhas. Perdi-me. Pela primeira vez, vi-a não como tirana, mas como mulher quebrada pelas colinas do Alentejo, onde o orgulho é moeda corrente. Perdoei-a ali, sob os vitrais coloridos, e convidamos Rosa para o Natal, uma reconciliação improvável, como misturar azeite alentejano com vinho do Douro. O Natal de 2025 foi um banquete de perdão, mesa farta com rabanadas, bacalhau dourado, e Rosa ao lado de minha mãe, mãos unidas sobre o guardanapo. Teresa ria, Sofia dançava com um novo pretendente, um professor de História do Chiado, e Francisco, agora 1 ano, engatinhava entre pernas adultas. Miguel propôs um brinde, à família que escolhemos reconstruir. Mas debaixo da alegria, eu sentia a tensão, vingança não apaga cicatrizes, apenas as ilumina. Ano novo trouxe neve rara em Lisboa, pó branco nos telhados de Alfama como açúcar em Filhós, e com ela, uma gravidez real. Eu soube numa manhã de janeiro, o teste verdadeiro positivo no banheiro, sem câmaras ou olhares. Mãe, chamei, descendo as escadas com o pauzinho na mão. Ela parou de mexer o café, olhos arregalados. É. Assenti, e em vez de exigência, ela sorriu, lágrimas nos olhos, e abraçou-me. Bem-vinda à loucura, neta. Não houve testes, apenas consultas partilhadas, ultrassons em clínicas da Baixa onde rimos de bolhas minúsculas na tela. Mas o drama não acaba, é como o Tejo, que corre eterno. Sofia descobriu-se grávida do artista casado, um escândalo que explodiu como fogos em Óbidos. Aborto ou adoção? Perguntou ela, pânico na voz. Eu a levei a Évora, para Rosa, que acolhera bastardos antes. Escolhe com o coração, disse a avó postiça. Sofia escolheu criar sozinha, mudando para um apartamento no bairro Alto, com apoio nosso, uma rede tecida de fios partidos. Eu, barriga crescendo, comecei a escrever, não ilustrações, mas um romance, O Teste Proibido, inspirado na nossa saga, submetido a uma editora em Lisboa. Rejeitado 3 vezes, mas na 4ª, aceito, real, cru, português. Lançamento em maio, na Feira do Livro do Parque, com minha mãe na primeira fila, orgulhosa. Verão de 2026, o bebê nasceu em julho, uma menina, batizada de Rosa Inês, chorando forte como o sino da Sé. A família reunida no Hospital de Santa Maria, risos misturados a lágrimas. Minha mãe segurou-a primeiro, sussurrando, sem testes, só amor. Mas eu sabia, o ciclo podia voltar, em gerações futuras. A vingança me ensinara, controle é ilusão, verdadeira força é vulnerabilidade. Outono trouxe calmaria, mas ecos, António casou-se em Porto, convidando-nos para uma boda no Douro, vinhas douradas como herança redimida. Lá, sob estrelas, dancei com Miguel, sentindo o peso leve da filha no colo dele. Acabou? Perguntou ele. Nunca, respondi. Mas recomeça. O ciclo das estações em Lisboa é impiedoso em sua repetição, inverno com chuvas que lavam os pecados das ruas de Lajedo, primavera com cravos que perfuram o coração como espinhos de rosas no jardim botânico, e assim,
2 anos após o nascimento de Rosa Inês, o drama familiar ressurgiu, não como furacão, mas como brisa traiçoeira do Atlântico. Aos 34, eu equilibrava a maternidade com o sucesso modesto do livro, edições em Porto e Coimbra, entrevistas na RTP sobre o fado das mães portuguesas. Miguel abrira um escritório de arquitetura em Alcântara, projetando casas ecológicas que ecoavam nossas reconciliações, estruturas flexíveis, não fortalezas. Mas o passado, como o vinho do Porto, não envelhece sem azedume. Minha mãe, agora 68, sofria de artrite que a deixava manca nas escadas da Rua da Madalena, e com a dor física veio a mental, pesadelos com o pai, acordando gritando perdão, à meia-noite. Rosa, a avó postiça, visitava de Évora, trazendo compotas de figo e histórias que suavizavam as arestas, mas Dona Maria do Carmo confessou-me um dia, enquanto fiávamos linho no quintal, um hábito alentejano revivido: Inês, o teste. Eu sonho com ele. Com todos vós urinando em copos, julgando-me. Eu a abracei, a lã pinicando a pele, foi o preço da cura, mãe. Agora, vive. Mas o teste renasceu em forma sutil, não de gravidez, mas de lealdade. Quando Teresa descobriu o João em um affaire com uma colega de tribunal, e-mails picantes encontrados no laptop dele durante uma limpeza de primavera, ela veio correndo para casa, soluçando como uma criança na catequese. Ele me traiu, Inês. Como o pai. Minha mãe, em vez de ordenar divórcio ou DNA para o novo bebê a caminho, sentou-a na cozinha e disse: testa o coração dele, não o sangue. Confronta, perdoa ou corta. Era progresso, mas frágil. Teresa confrontou, o João jurou mudança, e eles ficaram, terapia no Chiado, fins de semana em Ericeira para reconectar. Sofia, agora mãe solteira de um menino chamado Afonso, ria da ironia, de vigiar outros a vigiar almas. Progresso, meninas. António, casado com uma bióloga do Douro, visitava com a esposa grávida, expandindo o clã sem dramas, ou assim pensávamos. O golpe veio no verão de 2028, calor sufocante como o de 2003, quando incêndios devoraram o interior. Eu estava grávida novamente, um menino, desta vez, e o negócio de azeites prosperava com exportações para a Espanha, graças a ideias de António. Mas durante uma reunião familiar em Santarém, na feira anual, um homem se aproximou, grisalho, olhos evasivos, alegando ser amigo do teu pai. Entregou um USB, vídeos da ponte. A verdade toda. Meu estômago revirou como um pastel de nata mal assado. De volta a Lisboa, no sótão agora meu estúdio, pluguei o drive no laptop. Imagens granuladas, de uma câmara de segurança hackeada, a ponta à noite, chuva fina, o pai discutindo com minha mãe, palavras inaudíveis, mas gestos violentos. Ele a empurra primeiro, ela revida, e ele cai, não acidente, mas homicídio mútuo. O amigo era o amante de Rosa, vingativo após a morte dela em março, querendo justiça. Enfrentei minha mãe no confessionário da Sé, o padre ausente: mãe, o vídeo. Ele a matou tanto quanto tu mataste. Ela não negou, ajoelhando no chão frio: amávamos-nos no ódio, Inês. Eu empurrei de volta. Chorei, o ventre pesado com o filho não nascido, e queimei o USB na lareira, cinzas voando pela chaminé como almas libertas. Acabou, disse eu. Não mais segredos. Ela assentiu, e dias depois, gravou uma confissão para nós, carta selada para abrir após sua morte, admitindo tudo, pedindo perdão. O outono trouxe o nascimento do menino, Miguel António, chorando forte no hospital, e com ele, uma resolução: vendemos a casa da Madalena, dividindo o dinheiro para novas vidas. Eu e Miguel mudámos-nos para um loft no Lisboa Factory, paredes de tijolos postos cheias de minhas ilustrações, Teresa e João para uma moradia em Oeiras, espaço para crescer, Sofia para Faro, perto da família dela, com Afonso correndo nas praias. Minha mãe foi para uma casa de repouso em Cascais, não prisão, mas retiro, visitas semanais, onde jogávamos dominós e ríamos de antigas tolices. António assumiu o negócio de azeites, expandindo para o Brasil, e eu escrevi uma sequela, O Legado do Tejo, sobre a redenção. Lançada em 2029, tornou-se best-seller, debates na Fundação Calouste Gulbenkian sobre traumas familiares. Mas o verdadeiro drama era privado. Minha mãe, em 2030, adoeceu, cancro, rápido como um incêndio no Pinhal. Na cama do hospital, segurando minha mão, sussurrou: o teste final, Inês,
perdoa-me de verdade. Já perdoei, menti, e vi paz em seus olhos ao fechar. O funeral em Lisboa, chuva fina como lágrimas, foi fato puro, Amália e quando, família unida pela última vez. Enterramo-o no cemitério dos prazeres, vista para o Tejo, e jurei, sem mais testes, só histórias. Anos passaram como elétricos na cidade, Rosa Inês cresceu dançando flamenco no bairro Alto, Miguel António construindo barcos com o tio, Teresa divorciada mas forte, Sofia casada com o professor. Eu, aos 40, publiquei memórias, vendendo direitos para uma série na Netflix, Testes de Sangue, filmada em Lisboa, com atrizes que capturavam nossa dor crua. Mas em noites quietas, no loft com vista para o rio, eu me pergunto, vingança cura? Ou apenas passa o veneno adiante? O Tejo responde com seu fluxo eterno, vive, ama, perdoa, e testa-te a ti mesmo. 10 anos após o funeral, em 2040, Lisboa pulsava com a energia de uma cidade regenerada, elétricos silenciosos subindo colinas, painéis solares nos telhados de Alfama, o Tejo limpo de plásticos graças a campanhas que eu apoiara com royalties dos livros. Aos 47, eu era avó, Rosa Inês, 21, estudante de arte na Universidade de Lisboa, namorando um rapaz de Moçambique que a fazia rir como o sol de Maputo, Miguel António, 18, engenheiro como o tio, construindo drones para monitorar os montados alentejanos contra incêndios. A família dispersara-se como sementes de oliveira ao vento, Teresa em Bruxelas com novo marido, diplomata, Sofia em Faro, escola de artes para mães solteiras, António no Douro, vinícola orgânica premiada. Eu e Miguel vivíamos no mesmo loft do Lisboa Factory, agora um hub criativo onde lecionava workshops de escrita terapêutica, da dor ao drama, transformando traumas em narrativas. O sucesso da série Netflix trouxera fama modesta, aparições em podcasts sobre saúde mental, palestras na Culturgest sobre o fardo das matriarcas portuguesas. Mas a fama era paliativo, o buraco da vingança persistia, uma cicatriz que coçava em dias de umidade alta. O teste renasceu na terceira geração. Rosa Inês, aos 22, veio-me ver numa tarde de outono, folhas douradas caindo no pátio do Lisboa como confetes de uma festa acabada. Avó, estou grávida. Mas o pai? Ele é casado. E eu não sei se conto. Meu coração parou, e quando o copo de urina de décadas atrás. Abracei-a, o cheiro de jasmim em seu cabelo misturado ao pânico familiar. Conta a ti mesma primeiro. O que queres? Ela escolheu criar sozinha, como Sofia, e eu a apoiei, consultas no Hospital de São João, grupos de apoio no Chiado, sem julgamentos. Mas o eco me assombrava, seria o ciclo eterno, como o fado que se repete em loopos de saudade. Contei-lhe a história toda, os testes, a ponte, a vingança, e ela riu, incrédula, avó, tu eras uma badass. Mas para mim, sem drama. Só amor. O neto nasceu em primavera de 2042, uma menina chamada Carmo, homenagem irónica à bisavó, e na maternidade, com Miguel avô coruja ao lado, eu vi o fechamento, não na morte, mas na vida nova. Rosa Inês casou-se anos depois com um moçambicano, numa boda multicultural no Tejo, com ritmos africanos misturados a fado, e Carmo cresceu bilingue, correndo entre oliveiras e palmeiras. Eu escrevi o capítulo final, O Teste Eterno, um ensaio sobre herança psicológica, publicado em 2045, quando 80 batiam à porta. Doenças vieram, artrose como a da mãe, mas tratada com fisioterapia no Mar de Cascais, e Miguel, fiel, segurava minha mão em passeios pela Baixa reconstruída. Arrependes-se da vingança? Perguntou ele uma noite, estrelas sobre a ponte Vasco da Gama. Não, respondi. Ela nos libertou. Em 2050, aos 65, reuni a família, agora vasta, com primos de Porto, tias de Setúbal, até descendentes de Rosa em Évora, numa vila alugada no Douro. Brindámos com o vinho de António, contando histórias, risos sobre os copos de urina, lágrimas pela ponte, aplausos pela resiliência. Carmo, 8 anos, perguntou, avó, o que é um teste de gravidez? Ri, explicando suave, uma pergunta sobre vida, mana. Mas a verdadeira é, amas o suficiente para dizer sim. O sol se pôs no Douro, vinhas como ondas roxas, e eu senti paz, não ausência de drama, mas aceitação. A vingança fora o fogo que purificara, agora, as cinzas fertilizavam. Lisboa, eterna, corria em minhas veias, sal do Tejo, doçura do pastel,
amargor do azeite. E assim, o teste proibido fechava-se, não com um ponto final, mas com reticências, pois a vida, como Portugal, é uma história de retornos. Fim.